Oi, gente! Eu decidi fazer uma série de vídeos para falar um pouquinho sobre as técnicas de reprodução assistida que a gente tem hoje em dia. Eu quis fazer essa série de vídeos porque, primeiro, eu gosto muito da área de reprodução assistida e também porque a reprodução assistida, ela anda lado a lado com a genética. Seja porque algumas síndromes, elas apresentam infertilidade ou esterilidade, são coisas diferentes que eu vou falar no outro vídeo. Ou então porque o casal eles não apresentam infertilidade, os dois são férteis, mas eles querem garantir ali que não vão ter uma criança com alguma doença genética. Então, no caso de eles já terem tido um filho com alguma doença ou um dos pais sabe que tem alguma mutação, alguma alteração genética, então eles recorrem às técnicas de reprodução assistida. Esse vídeo vai ser só uma introdução, eu vou falar no geral algumas técnicas que existem hoje em dia. E a primeira delas é a PESA, ou MESA, ou TESA, ou TESE. Então existem variações dessa técnica, mas basicamente é quando um homem apresenta infertilidade porque ele produz poucos espermatozoides, ou então eles não chegam a ser expelidos. Então a gente consegue ir com uma agulhinha e fazer uma punção do testículo ou uma pequena cirurgia e a gente consegue alguns espermatozoides dessa pessoa que, quando você faz, por exemplo, um espermograma, eles dizem que encontraram poucos ou nenhum espermatozoide. Então, no caso, você sai com o diagnóstico de oligoespermia ou azoospermia. Então, no caso, se os médicos acham que você não produz espermatozoides, pode ser que você produza pouco ou então não consiga ejacular esses espermatozoides, mas com essa técnica a gente consegue ver se consegue alguns espermatozoides para fazer uma técnica de reprodução assistida. E existe uma técnica meio que equivalente para as mulheres também, que é a coleta de óvulos. Então a mulher produz óvulos, mas eles não conseguem chegar ali no útero para serem fertilizados. Então a gente vai com uma agulha e coleta alguns óvulos dessa mulher também. Uma outra técnica que eu acho que é a mais conhecida é a FIV, que é a fertilização in vitro. E tem uma variação dela que é a chamada ICSI, que é injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E essas técnicas, então, é quando a gente pega o espermatozoide do homem e o óvulo da mulher e a gente junta eles no laboratório e depois transfere esse embrião, né? Quando o espermatozoide e o óvulo se juntam, eles formam um embrião. E aí a gente transfere o embrião para o útero daquela mulher. Quando um dos dois membros do casal não consegue produzir algum espermatozoide ou óvulo, eles não produzem gametas, a gente pode recorrer às técnicas de doação de gametas. Então existe a doação de sêmen, que é a mais conhecida, e existe também a doação de óvulos, que é mais rara, mas é possível. E também existe a doação de embriões. Mais tarde eu vou falar num outro vídeo especificamente sobre esses tipos de doações. Uma outra técnica que a gente usa no laboratório é o congelamento de sêmen e a vitrificação de embrião. Então, quando o casal não está planejando ter filhos tão cedo e eles querem preservar a fertilidade, ou então num caso de tratamento de câncer que vai afetar ali os ovários ou o testículo da pessoa, para preservar a fertilidade dela, a pessoa pode passar então por um procedimento de congelamento de sêmen, que é um pouquinho mais raro, e congelamento ou vitrificação de óvulos, para basicamente preservar os óvulos daquela pessoa ou os espermatozoides daquela pessoa. E a gente tem também as técnicas chamadas de PGD e PGS, que significa diagnóstico ou screening pré-implantacional. E eu acho que são as técnicas mais novas e também as, não sei, mais tecnológicas, que as pessoas ficam mais impressionadas de saber que existem, que é basicamente quando a gente consegue fazer um diagnóstico genético ali no embrião antes de transferir ele para a mulher. Então a gente consegue selecionar os embriões e a gente pode fazer isso considerando tipo a ética e a recomendação ali da Associação de Medicina. A gente pode selecionar alguns embriões, mas o que a gente pode fazer é selecionar para algumas doenças específicas e diferenciar se o embrião vai ser saudável ou se ele vai ter uma doença genética.
Então, a gente não basicamente vai selecionar um embrião para ser menino ou menina, mas eu vou falar num próximo vídeo sobre isso, porque a gente pode, mas enfim. Mas a gente não vai selecionar exatamente para ser menino ou menina, nem se vai ter olho azul ou olho castanho, ou se ele vai ser um bom esportista. O que a gente faz é selecionar se ele vai ter uma doença genética específica ou não. Então a gente também não vai selecionar para um monte de doenças genéticas e garantir que aquele embrião vai ser saudável. Mas a gente já tem como fazer uma pequena seleção assim dos embriões. E por fim, a gente tem a inseminação artificial, que tecnicamente falando não é uma técnica de reprodução assistida, mas é algo que a gente faz no laboratório. É bem simples, a gente basicamente vai inseminar uma mulher com um sêmen de doador ou com um sêmen do marido que é processado para ficar tipo assim mais nutritivo ou mais cheio de espermatozoide, mais concentrado, para garantir que tenha uma maior chance de fertilização. É uma técnica bem simples. E por fim, não é uma técnica propriamente dita, mas existe também o coito programado, que é uma coisa que a gente sugere para o casal logo no começo, antes de começar as técnicas de reprodução assistida, a gente sugere para que eles façam um coito programado. Então é isso, eu vou fazer mais vídeos sobre técnicas de reprodução assistida, e essa série de vídeos então vai sempre começar com a sigla TRA, de Técnicas de Reprodução Assistida. Então, se vocês tiverem curiosidade por alguma técnica específica e quiserem que eu fale primeiro, podem colocar aí nos comentários. Senão eu vou fazendo os vídeos com calma. Mas é isso, espero que acompanhem essa série e qualquer coisa podem mandar dúvidas no e-mail ou nos comentários.